Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do podcast da comunidade Baião de Marketing. Eu sou o Tyson, estou aqui nessa missão de levar esse conteúdo para vocês. Muito obrigado por você que está acompanhando esse conteúdo aqui com a gente. E claro, sempre agradecendo aos meus patrocinadores, meus parceiros, a HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast e Cowork. Tamo junto. Hoje eu estou recebendo um cara aqui que apoia bastante também esse movimento de comunidade. Então, olha só, ele é diretor comercial da Sobral Indústria Gráfica, fundador do nosso meio, presidente do Sindigráfica, Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Ceará, 2020-2022, especialista em gestão de negócios pela FDC, Fundação Dom Cabral, certificado pelo PDC, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral. Ele é Fernando Hélio. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Nada, obrigado você pelo espaço. É uma honra estar aqui para a gente bater esse papo. Quase que as agendas não batem. É difícil, mas é bom. Tudo que é difícil é melhor. É melhor. O importante é que a gente está aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito honrado. Eu que agradeço. Quero agradecer demais porque você também fez muita questão de vir, de participar, e quando você conseguiu realmente que a agenda batesse, e aí deu certo, né? E, cara, você é um cara da indústria gráfica, né? Mas você é muito envolvido com esse mercado de comunicação cearense, né? Eu acho que talvez desde quando você começou, assim, né? Está na indústria gráfica aí já há um tempo, eu acredito, né? Mas você é muito envolvido com esse mercado de comunicação como um todo, né? E a comunidade, né? Enfim, esse movimento da comunidade, ele foi pensado para valorizar bastante esse mercado local, esse nosso mercado local, né? Como é que tu enxerga hoje esse mercado local cearense, né? De profissionais de comunicação, de marketing, de profissionais da indústria gráfica também? Bom, Tyson, eu estou há 20 anos na indústria gráfica, certo? A indústria gráfica é uma empresa familiar, foi fundada pelos meus pais, tem 30 anos, eu estou lá dentro há 20. E o comum é que você veja que profissionais da indústria gráfica vivam nos seus mundos de forma isolada, cuidando das suas produções. A gente costuma receber, vamos dizer assim, de forma muito passiva, demandas para produções, hoje principalmente de embalagens e materiais promocionais editoriais. Sim. E a gente fica dentro do nosso mundo produzindo e cuidando daquilo, que é uma coisa linda, é muito bacana de se viver, né? O industrial gráfico, ele dorme e acorda em cima de um fardo de papel, ele tem tinta correndo nas suas veias, mas eu sempre procurei fazer algo a mais, enquanto não existia nosso meio, só Sobral ainda, que no lugar da gente entregar um kit de final de ano com caderno, calendário, bloquinho, caneta, a gente também buscava devolver para o mercado um pouco do que o mercado nos dava, um pouco do muito que o mercado nos dava, certo? E desde antes de nosso meio, que à frente do comercial e do marketing da Sobral, a gente já fazia entregas de conteúdo, certo? O lema que você escuta hoje da minha boca, quase que em todos os eventos no nosso meio, dizendo que a gente tem uma missão de melhorar o meio em que a gente está inserido, é um lema que eu tenho na minha cabeça, no meu dia a dia, desde o tempo só de Sobral, certo? Em que nosso meio realmente não existia. Então a gente sempre trabalhou para melhorar o meio que a gente está inserido, certo? Agora, com o nosso meio, eu consigo trabalhar e me dedicar ainda mais fortemente a isso. Isso para mim é muito prazeroso, eu sou muito feliz e tenho muito orgulho de dizer por onde eu sento, nessa mesa que a gente está aqui, que eu faço parte do nosso meio e que eu faço parte das entregas que o nosso meio faz para o mercado, que são entregas que têm realmente muita relevância. E você me perguntou também sobre o que eu acho do mercado cearense, né, do meu olhar. De forma muito resumida, eu vou lhe dizer que eu sou um cara muito, muito otimista, certo? Eu sou um cara muito otimista, mas eu sou otimista porque eu enxergo os talentos que o nosso mercado tem, o profissionalismo que o nosso mercado tem, as enormes qualidades que o nosso mercado tem. Sim. E se a gente tem tudo isso e muito mais, é impossível a gente não ser otimista, né? Eu não gosto muito de frases clichês, essa para mim não é clichê,
apesar de ser de um cara que aparece muito na mídia há muito tempo, que é Jorge Paulo Lema, mas ele diz, abre aspas, eu não conheço muitos pessimistas que deram certo, fecha aspas. Então, assim, se os pessimistas não costumam dar certo, a gente precisa ser otimista, né? Quando a gente vai ser otimista, a gente precisa contar com uma série de coisas, a gente precisa contar com um pouquinho de sorte, Sim. Precisa contar que algumas coisas aconteçam para que o nosso negócio dê certo. Sim. Mas eu, sinceramente, acredito que se a gente faz o nosso trabalho direitinho todo dia, essas coisas que permeiam ali a sorte acabam acontecendo e a sorte vem e a coisa vai dando certo, né? Então eu sou otimista, aí. Eu acredito muito no nosso mercado, gosto pra caramba e defendo essa bandeira e vivo isso no meu dia a dia. Muito legal, é muito bom ver esse movimento, a gente vai falar um pouco mais do nosso meio, né? Mas é uma frase que você falou lá, eu já ouvi da sua boca outras vezes, que bom, a gente podia só fazer um evento aqui, né? E chamar vocês e fazer um jantar. Mas é muito importante pra gente, né? Palavras suas, que a gente traga conteúdo, né? E eu vejo que vocês realmente têm essa preocupação, né? Nos conteúdos lá do Instagram, no próprio portal do Nosso Meio, mostrar essa movimentação do mercado, né? Eu vejo bastante, por exemplo, matérias que saem sobre alguém assumiu lá. É uma editoria que a gente chama de movimento de mercado. Exatamente. Eu diria que é uma das nossas principais editorias. É uma editoria que a gente tem um olhar muito especial para ela. Muito legal. Eu acho bacana, já fui, inclusive, já fui notícia. Dos movimentos que você fez, né? Exatamente, nos movimentos que eu fiz. E eu acho isso muito interessante, traz uma visibilidade muito legal. A própria comunidade, quando começou, você abriu espaço para a gente também, nessa editoria, de mostrar como é que estava esse movimento da comunidade, né? E como é que isso tinha começado. Se vocês chegam para melhorar o meio que a gente está inserido, a gente precisa ter vocês perto da gente. Seria errado se a gente não tivesse vocês perto da gente, se vocês estão com essa mesma pegada, né? Pois é, eu acho isso muito interessante. A HCT Contabilidade você já conhece. Olha, se você precisa de uma assessoria contábil que você pode contar, a HCT Contabilidade é essa assessoria, hoje atuando em Fortaleza e em Recife, mas pode te atender no Brasil inteiro, atuando com profissionais da área de saúde, também com empresas de tecnologia. Então, se você quer saber mais, vai lá no @HCT Contabilidade ou no site hctcontabilidade.com.br. HCT Contabilidade, tamo junto, valeu, vamos voltar para o nosso conteúdo. E, cara, você falou do mercado gráfico, né? Você falou aí que fez até essa brincadeira aí de que o profissional gráfico ele dorme em cima do papel e as tintas estão correndo na veia. Mas a gente vive também já há alguns anos um movimento, né, de digital muito forte, né? Assim, como é que a indústria gráfica, né, nesse movimento digital vem se comportando, vem se reinventando, né? Porque eu vejo também que o gráfico físico, né, ele teve que também se reinventar em alguns momentos. Certeza. Né? Mas eu acredito também que os equipamentos também evoluíram muito para isso. Né? Com certeza. Deixa eu voltar 2 passos aqui só para complementar o que você falou e eu chego aí. Sobre o conteúdo do nosso meio, certo? Não é que a gente não gosta de eventos sociais, eu gosto, participo, só não é o negócio que o nosso meio faz. Sim. Não é o negócio do nosso meio, certo? O nosso meio é uma empresa de conteúdo. Então, quando eu faço um jantar, como você participou agora recentemente lá no Lô com o André Carvalhal, aquele jantar poderia ter sido só um jantar. A gente estava dentro do Lô, um dos principais restaurantes da cidade, um jantar bonito, empratado, com vinho, com espumante. Poderia ter parado por aí. E teria sido bom também. Só que o conteúdo dentro do nosso meio é rei. Então, assim, a gente vai realizar um jantar daquele, a gente precisa trazer um excelente conteúdo, como a gente trouxe do André Carvalhal. Ele deu uma verdadeira aula pra gente naquela palestra dele. A palestra foi de 1h15 e parece que foi meia hora. A gente não viu o tempo passar. Então a gente traz sempre o conteúdo para perto dos movimentos do nosso meio, né? Porque o conteúdo realmente é rei dentro do nosso meio e é o que nos move. Tá? Voltando aqui para a sua pergunta, ao contrário do que muita gente pensa, eu digo ao contrário, numericamente falando, a indústria gráfica vem crescendo pra caramba, a indústria se transformou, certo? Eu tô lá dentro há 20 anos e a Sobral tem 30
E eu posso citar aqui 3 grandes momentos que a indústria gráfica passou no mercado mundial, certo? E no mercado cearense também, no mercado nordestino e brasileiro também. Quando eu era menino, eu lembro que meus pais vibravam quando recebiam um pedido de blocos de nota fiscal. Certo? Você sabe o que é, mas muita gente que está nos ouvindo talvez nem sabe o que é. Sabe o que é uma nota fiscal, mas não sabe o que é um bloco de nota fiscal. Sim. E eles vibravam quando chegava um pedido de 300, 400, 500 blocos, porque era um pedido filé, vamos dizer assim, né? Isso acabou. Não existe nota fiscal impressa. Sim. Antigamente você tinha um selo, você tinha que ter autorização da Cefaz para fazer. Então esse é o primeiro grande momento. Quando eu comecei a trabalhar de forma mais ativa, e aí leia-se, quando eu cheguei em Fortaleza, no dia, a gente abriu o escritório aqui no dia 1º de dezembro de 2009, mas eu cheguei aqui um pouquinho antes que a gente estava estudando o mercado. E eu vibrava quando a gente pegava o pedido de panfletos, sei lá, vou chutar aqui, de 300, 500 mil panfletos de uma loja, e a gente entregava nessa loja e também entregava nos jornais. Lembra quando você recebia o Diário do Nordeste, que nem tem mais na versão impressa, e o Povo, você recebia taroca de jornal abarrotada de encartes e de panfletos dentro. Minha mãe tinha a assinatura do Diário do Nordeste, e ela adorava ler jornal impresso, e aí eu lembro E você recebia muito panfleto, era muito panfleto, a gente entregava no jornal de madrugada para eles conseguirem encartar. Isso também acabou, certo? Eu acho que o digital supre muito bem, eu vou já falar do terceiro momento, certo? Mas vou puxar aqui o digital só para você entender, ele supre muito bem essa panfletagem que a gente tinha antes nos sinais. Sim. Certo? E supre de forma muito eficiente. E a gente está hoje no terceiro momento, que é o momento da embalagem. E é o momento que a indústria gráfica está mais pujante e está melhor aos olhos do Fernando. E eu estou lhe citando 3 momentos. Outras pessoas podem ter vivido outros. Certo? Mas de todos esses momentos, a gente está no nosso melhor momento. É o momento que a gente tem produção de um produto. E aí, quando eu falo embalagem, lê-se sacolas e caixas, que elas fazem parte do produto final que o cliente vai comprar. Sim. É uma caixa que vai envolver, sei lá, a gente trabalha com segmento de moda íntima, trabalha com segmento de estética automotiva, certo? Uma caixa que vai envolver um kit de 3 peças de moda íntima, por exemplo, ela pode ser o que vai definir se o Tyson, quando está lá na loja, ou na tela do celular escolhendo o produto, ou na gôndola de um supermercado, se for um alimento, vai ser ela que vai definir se o Tyson vai escolher ou não aquele produto. Sim. Então a gente está nesse momento, a nossa indústria gráfica, especificamente falando, a Sobral, está muito estruturada para a produção de embalagens, certo? E a gente tem uma produção muito flexível no quesito de personalização para pequenas tiragens e médias e de altas tiragens para grandes indústrias, sejam elas alimentícias ou todas essas outras que eu já citei por aqui. Então, o digital ele complementa o serviço, o trabalho de comunicação do mercado como um todo. E aí, mais uma vez, usando uma frase de um cara muito conhecido, que é o de Zangonais, ele diz isso muito claramente, eu concordo com ele. Não se constrói uma grande marca simplesmente com posts em redes sociais. Sim. Se constrói uma grande marca com anúncios em revistas, em jornais impressos, Sim, com embalagens bem feitas, com materiais de PDVs bem feitos. Então, eu acho que o digital chegou realmente para complementar e para somar essa comunicação que antes era feita única e exclusivamente só de forma impressa. sim. E ele complementa muito bem. Nem pode ser usado o digital sozinho e nem pode ser usado o impresso sozinho. Se você chegar na nossa gráfica e disser que vai comprar um catálogo, não espere escutar da gente de que só aquele catálogo vai resolver a sua vida, porque não vai. Você precisa fazer o catálogo impresso, mas você precisa fazer muito bem feito o seu tráfego pago, os seus posts de redes sociais, a sua comunicação de e-mail marketing. Sim, então precisa se complementar, certo? Nenhuma coisa resolve mais a comunicação sozinha, nem a outra também resolve. É como você falou, né? Esse complemento. Eu sempre falo que as pessoas estão muito ligadas no digital, né? Mas tem negócios, tem estratégias que envolvem o offline, que envolvem a experiência do cliente. Você citou aí a questão das embalagens, né? Recentemente eu estive numa experiência que era de distribuidora e estava muito ligada ali ao varejo, né? Sim. E as indústrias mandavam bastante em determinadas épocas do ano, por exemplo, Páscoa, né? Que é o consumo de vinho, por exemplo, é muito, né? Muito fortes, mandavam o que eles chamavam de cartucho. Esses cartuchos Sim. Era para lá embalagens. No ponto de venda, você colocar a garrafa de vinho Sim. dentro e deixar lá exposto para chamar a atenção do cliente de alguma forma.
Então, até para tipo, você compra o vinho para presentear ou para levar para um certeza. momento né, com a sua família, valor. Agrega valor no Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Sim. certo? E aí eu vou trazer um pouquinho, e eu acho que isso ninguém tira da mídia impressa, tá? E o digital por si só acaba se enrolando em alguns momentos. E eu acho que esse é o maior desafio de quem trabalha com digital hoje, é conseguir resolver essa e outras coisas que o digital por si só acabou gerando. A mídia impressa tem uma credibilidade que é incontestável, certo? Se eu lhe perguntar, se você estiver rolando aí o seu dedo no seu Instagram e você se deparar com a promoção de um notebook que geralmente custa R$10.000, vamos pegar um iPhone, certo? De um iPhone a R$499, eu tenho certeza que seu dedo vai automaticamente jogar e continuar rolando, porque você não acredita e não tem coragem de colocar seus dados lá. Sim. Se você vê essa mesma promoção no encarte da eBay, por exemplo, pegar uma loja nossa, e tiver escrito que um iPhone do mais moderno que existe custa R$499, sabendo que, na verdade, ele custa 10 mil ou mais, Sim. eu tenho certeza que você pega esse encarte, dobra, bota no bolso e vai lá na eBay e você tem certeza que você vai conseguir comprar o iPhone por aqueles 499 que estão lá. Então, a mídia impressa tem uma credibilidade que é incontestável e eu acho que isso é o que mais nos sustenta e é o que mais gera valor. E essa credibilidade que ela tem, ela transfere das empresas que a utilizam para os seus clientes, certo? É verdade, você tocou num ponto muito importante sobre essa credibilidade da mídia impressa, talvez da mídia offline como um todo, né? Porque Sim. Eu acho que vem muito dessa tradição da publicidade, né? Das pessoas darem essa credibilidade para esse tipo de mídia. Acho que TV, rádio também, ainda tem esses pontos que eu acho que as empresas e as marcas devem levar em consideração. E aí precisa ser uma estratégia que, vamos dizer assim, que abrace tudo, né? Com certeza. Desde a mídia social até a embalagem do produto, que é onde ele vai receber o produto muitas vezes em casa ou levar para casa, né, do ponto de venda. Sensacional, muito bom. Antes de vir para cá, eu passei lá na Imperial Barbearia para dar um trato no meu visual. E se você quer dar um trato no seu visual também, vai lá na Imperial Barbearia, vai lá no Instagram, agenda o teu horário, fala com o Paulinho que ele vai te deixar, no jeito. Então, Imperial Barbearia, corte, barba, limpeza de pele, tudo que você precisar para ficar aí um pouquinho mais bonito, lá na Imperial Barbearia você encontra. Então, segue lá no Instagram, agenda o seu horário e vai lá ficar um pouquinho mais bonito. Cara, tu tem uma formação muito voltada para gestão, né? E eu percebo, né, no pouco que eu te acompanho, né, que tu leva isso muito a sério, né, no nosso meio e na Sobral, né? Fala um pouco dessa tua, vamos dizer assim, dessa tua liderança, né? Como é que tu desenvolveu isso? Se é uma coisa que tu acha que é tua mesmo, que veio lá dos teus pais que começaram a empresa. Bom, primeiro eu fico feliz que você enxergue isso em mim, é motivo de orgulho. É aprendizado, certo, Thais? Eu sou um cara, eu me considero um cara novo ainda, tenho 38 anos, e comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 18 anos, eu casei muito jovem, fui pai muito jovem, fui pai com 20 anos, eu tenho um filho de 17, está fazendo 18, certo? Quando nós fomos pais, eu e Tamires, eu tinha 20, Tamires tinha 18, certo? Então, assim, automaticamente naquele momento eu precisei me reinventar e dar um 360 na minha vida, né? Eu já trabalhava, mas as responsabilidades mudaram completamente. Sim. E eu comecei muito novo. Eu toda a vida convivi com pessoas mais experientes do que eu. Ainda hoje eu tenho muitos amigos que têm uma idade bem mais avançada do que a minha e são meus amigos particulares, é com quem eu sento, converso, peço conselhos, escuto e discuto as minhas ideias e peço opiniões, né? Os meus pais, sem sombra de dúvidas, são duas grandes referências para mim, né? Mas eu tenho muitas referências no mercado que eu agradeço a todas elas por me ajudarem pra caramba, e eu acho que o Fernando Hélio ele foi sendo forjado pelas necessidades. Ninguém chega a dirigente direto, né? Você vem sendo forjado. Sim. Então assim, eu estudo pra caramba, eu leio muito,
certo? Você falou aí da Fundação No Cabral. Eu brinco dizendo que eu já fiz quase todos aqueles P's da Fundação No Cabral, o PDD, o PDA, o PDC, certo? O PAEX, e eu me dedico muito a isso. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre as pessoas que leem, estudam e se dedicam a isso verdadeiramente e as pessoas que não fazem isso. Então eu acredito que isso é necessário, certo? Muitas vezes não é bom. Muitas vezes no final de semana, você estava falando agora há pouco de fazer um curso aqui no sábado o dia inteiro. Muitas vezes é melhor você ir para a praia do que você vir para um curso, certo? Mas a gente não faz só o que é melhor para aquele momento. Então acho que aí eu vim sendo forjado em todas as dificuldades do mercado. Eu sempre fui um cara de mercado, eu sempre rodei principalmente o Nordeste inteiro, mas o Brasil inteiro. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi um curso da KLA, Educação Empresarial. Nem sei se a KLA ainda está em atividade hoje, sendo muito sincero, se está, não está mais em destaque, mas foi com o professor Otton César Barros, em São Paulo, que falava só sobre gestão. Eu era um menino, acho que eu tinha 17 anos, quando eu fui para São Paulo fazer aquele curso. Era um negócio muito diferente, porque passamos 3 dias em São Paulo numa imersão. Então eu acredito muito nisso, cara, muito nessas atitudes, né? Eu acho que as pessoas, elas se destacam muito mais por suas atitudes do que de onde elas vieram, que elas têm, que elas fizeram. Eu acho que a atitude que você toma em determinado momento da sua vida, com as circunstâncias que você tem naquele momento, do jeito que o mundo está naquele momento, é o que determina o que você vai ser, quais são as oportunidades que você vai ter. Eu acredito muito em atitude. Eu tomei algumas atitudes na minha vida, atitude de fazer um curso A ou B, atitude de ler um livro C ou D, atitude de sentar na mesa e de me aproximar de pessoas X ou Y, que essas atitudes foram me colocando onde eu estou hoje, me dando as oportunidades que eu tive, que eu tenho e que eu espero ainda continuar tendo. Sim. O Thiago Caldas esteve aqui, né? Thiago Caldas, meu amigo, gente boa, competente pra caramba. E aí vai pro ar esses dias o episódio dele. E aí ele falou que em um determinado momento lá da vida profissional dele, ele teve que tomar uma decisão, né? Ele tinha lá em paralelo, já estava na Cajuína. Sim. Em paralelo ele tinha uma agênciazinha, e aí teve um dado momento que ele disse que teve que tomar uma decisão, né, de ou ficar ali, ou empreender, ou ficar na Cajuína. E ele disse que tomou a decisão de ficar na Cajuína, e aí... E a Cajuína precisa agradecer muito a ele por isso, porque obviamente não é mérito só dele, né? A Cajuína tem uma série de executivos e de familiares que trabalham lá, que são muito competentes, mas o trabalho que o Thiago faz dentro da Cajuína São Geraldo é um trabalho de posicionamento de marca que poucas grandes empresas fazem. Sim. E ele fez a construção junto com a equipe, com a família, que é sócia, que está lá dentro, mas eles fizeram uma construção. Eu digo, Thiago, porque o Thiago está à frente do marketing, de marca, dessa marca que é regional e que hoje ganha prêmios. O cara teve na Alemanha agora recebendo prêmios mundiais. Então o trabalho dele merece destaque no Brasil inteiro e no mundo inteiro, porque não... Acabaram de voltar da Alemanha com o prêmio no bolso, né? Exatamente. Não, e o que eu ia falar é que, assim, ele falou que, não sei se foi a decisão certa ou se não foi. Eu disse, mas você fez com que essa decisão fosse certa, né? Então, um pouco do que a atitude que ele tomou naquele momento, concorda? Que ele tomou, um pouco exatamente o que você estava falando, né? Tem momentos na vida que a gente precisa tomar essa atitude. E é legal ouvir isso de você, assim, né? Porque a gente vê as pessoas no mercado falando muito dessa coisa da sorte, porque a família ajudou e não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não conhece a trajetória daquela pessoa, né? Não sabe o que a pessoa já construiu. Você tem 20 anos no mercado, assim, 20 anos trabalhando com algo, com certeza você veja bem, uma referência, né? É preciso você dar o devido respeito à sorte e ao risco. Eu acho que sorte e risco são duas coisas que você precisa respeitar muito, certo? Mas a virada de chave que as pessoas têm na vida, não vou nem falar de mim, que eu acho que não tenho certeza que ainda não tenho muito a construir, ainda não cheguei lá como grandes nomes chegaram, mas vamos trabalhar para isso. Mas quando você vê um grande cara como CEO de uma grande empresa, certo? E aí você pode pegar qualquer grande nome, a gente tem muitos grandes nomes aqui no nosso mercado. As pessoas não entendem que
aquele sucesso que muita gente chama do dia para a noite, fulano teve sucesso do dia para a noite. As pessoas não veem os tantos anos que vieram antes para que aquele momento do dia para a noite acontecesse, certo? Então, assim, existe muita sorte envolvida, existe muito risco envolvido, certo? Mas existe muito trabalho envolvido, existe muita atitude envolvida. Estudo. Muito estudo envolvido. E eu acho que, assim, as pessoas que dizem isso são pessoas que simplesmente não entendem de uma jornada como deveriam entender. Paciência, vamos em frente. Mas, assim, é preciso entender e respeitar a jornada, e a jornada é repleta de muita sorte, de muitos desafios, de muitos riscos, e volto de novo na atitude, que a gente falou agora há pouco do Thiago. Assim, as atitudes que você toma é o que vai dizer para onde é que você vai e o que você vai fazer. Exato, e é muito bom esse bate-papo, porque o nosso público, principalmente consumidor dos conteúdos que a gente gera, são profissionais que estão aí na jornada, no dia a dia, muitas vezes estão aí buscando seu espaço. Então, é uma mensagem que eu acho que é importante a gente passar, né? Você com um pouco mais de experiência no mercado do que eu, mas a gente tem idade bem parecida, e eu acho que é essa mensagem mesmo que quando eu convido alguém para vir, como convidei você, como convidei o Thiago, é essa mensagem que eu quero passar para quem está vendo a gente, né? Que você persista, que você acredite no seu trabalho, que você levante todo dia e corra atrás do seu, e quando a sorte chegar, ela vai lhe encontrar trabalhando. E com certeza. E tem um detalhe aí, vou usar outra frase aqui, do Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, CEO da Natura, mas já foi do Banco Real, antigo Banco Real, lembra? Sim. Banco Real. E Fábio diz uma coisa que é muito certa. Você precisa dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Parece uma redundância, mas não é. Tem um sentido em cada um desses 3 pontos. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado com isso. É preciso que uma empresa dê certo, que um profissional dê certo, que uma carreira dê certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. Então, eu acredito que não quer dizer que o caminho vai ser mais fácil, se você fizer a coisa certa do jeito certo, mas quer dizer que é a única forma que tem. Sim. E é o único caminho que tem a se seguir, e ainda assim vai ser muito difícil, ainda assim vai ter muito tropeço. Muito desafio, vai ter risco, mas essa frase dele é muito forte, e eu acho que todos nós devemos seguir, devemos nos lembrar dela a todo momento, a cada atitude que a gente for tomar, certo? Muito legal. Parece meio redundante como você falou, mas não quando você para para analisar realmente. A Spin Business também está com a gente, a Spin Business representando grandes veículos de mídia aqui no Ceará e também pelo Brasil. Você também pode contar com a Spin Business para levar a sua marca para outros patamares. Também representando a BRH aqui no Ceará, na realização de eventos de recursos humanos. Então, o que você precisar, a Spin Business pode te ajudar. Vai lá no @spin_business_. Fala com o Alexandre que ele vai te ajudar a levar a tua marca para outros níveis. Tem mais conteúdo, vamos nessa. Só mais uma coisa sobre o mercado gráfico que eu acho importante a gente falar. Hoje em dia, né, as empresas, as indústrias, enfim, tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade, né? Com utilização de papel, com reuso, com todas essas coisas. Como é que a indústria gráfica nos últimos anos, né, vem acompanhando esse movimento sem perder espaço? Porque, como você mesmo falou, hoje a indústria gráfica está num momento muito bom, né? Assim, como é que você levantou essa bola aí, eu lhe agradeço, certo? Existe um discurso muito errado e muito falso em relação ao papel, certo? E quem está dizendo isso não é o Fernando, eu estou aqui reproduzindo os números, as pesquisas, os artigos que eu leio sobre isso. Existe uma organização mundial que chama twosides.org. Quem quiser acessar pode ficar à vontade. E o papel, ao contrário do que muita gente diz, ele ajuda o meio ambiente. Ele não atrapalha nem prejudica o meio ambiente. Fernando, você está ficando maluco? Tô não, certo? Como é que ele ajuda o meio ambiente? Aí eu vou voltar para a nossa aula de biologia quando a gente era criança lá atrás. No Brasil, tem muitos milhões de hectares de florestas plantadas por fabricantes como a Suzano, que é a maior fabricante que a gente tem no Brasil, certo? E hoje em dia, 100%, não é 99%, 100%
do papel utilizado na indústria gráfica brasileira é proveniente de reflorestamento. Quando eu digo que esse papel é proveniente de reflorestamento, eu estou falando de um papel que, aí vou usar o nome da Suzano, que é o nosso principal fornecedor, mas a gente tem IBEMA, tem Klabin, tem tantos outros grandes fornecedores que produzem papel de forma muito responsável. Eles pegam uma área que já estava degradada por alguma outra atividade, seja pecuária, seja algum outro, muito obrigado, alguma outra atividade agrícola qualquer, ou seja, por alguma fatalidade, algum incêndio, alguma coisa que aconteceu, e eles plantam florestas dentro dessas áreas. Essas árvorezinhas, quando elas vão crescendo, aí por isso que eu disse, a gente volta lá para a nossa aula de biologia, elas vão absorvendo gás carbônico da atmosfera. Quando elas fazem isso, elas estão combatendo o principal problema que o nosso mundo, estou falando do mundo inteiro, tem hoje, que é o problema do efeito estufa. Sim. Se você perguntar aos grandes e sérios ambientalistas, eles vão dizer que o maior problema do mundo é o problema do efeito estufa, do aquecimento global, que é causado por ele, etc. Essas árvores elas vão absorvendo gás carbônico da atmosfera e vão combatendo o efeito estufa. Certo? E é uma forma lindíssima de você ajudar a combater esse efeito estufa. Então, essas florestas, as árvores crescem, as indústrias derrubam, plantam novamente, outras árvores crescem. Esse ciclo ajuda o meio ambiente, sem falar da quantidade de renda que ele gera, da quantidade de famílias que ele emprega. Sim. É um ciclo muito, muito, muito bom para o meio ambiente, totalmente diferente de algumas mensagens erradas que as pessoas passam. Eu fico muito indignado quando eu vejo um e-mail lá no finalzinho dizendo assim, não imprima, seja a favor do meio ambiente. Minha vontade de responder, dizendo tudo isso que eu estou dizendo aqui para aquela pessoa. Eu acho que o e-mail tem que ter o seguinte, imprima tudo que você precisar e imprima com tranquilidade. Não imprima uma folha a mais do que você precisa, mas também não fique com culpa ao ponto de você ter que imprimir uma folha a menos. Imprima todas as folhas que forem necessárias para você e fique tranquilo, sabendo que você está trabalhando com a indústria responsável e com a indústria que faz bem ao meio ambiente, e não que faz mal. Os clientes, quando chegam para... Eu sou um cara de comercial, de venda, eu sento na mesa para negociar algumas coisas. Eu tenho clientes que estão comigo há muitos anos, que ainda hoje imprimem encarte porque enxergam a importância do encarte dentro das suas lojas. Pinheiro Supermercado é um, São Luís é outro, Grupo Mateus, que está muito em evidência, é outro. E eles entendem a importância, o encarte realmente alavanca os resultados deles. E eu sento na mesa com eles e o que eu digo é, você precisa de quantos encartes? São quantas lojas? Não precisa imprimir encarte demais para sobrar dentro da loja. Imprima a quantidade que você precisa. Certo? Eu não estou aqui para lhe empurrar X mil encartes a mais. Eu estou aqui para lhe atender no que você precisa. Então, mas o que você precisa, repito, produza e produza com muita tranquilidade, que você não está fazendo mal de forma alguma ao meio ambiente. É a responsabilidade, né, que vem desde a produção, né, desde o cliente que lhe compra, desde a sua responsabilidade como indústria gráfica de não querer simplesmente mais do que... exatamente. E tem outras coisas, tá? Estou falando do papel, mas também não vou me alongar. Eu falo pra caramba, viu? Vai me regulando aí. mas se você chegar na Sobral, 100% da água proveniente dos aparelhos de ar-condicionado, 100% dessa água é canalizada para uma cisterna, são muitos milhares de litros de água que a gente junta. Essa água ela é utilizada seja para lavar uma calçada, seja para aguar uma planta, uma grama, e ela é usada principalmente dentro das nossas máquinas. Antigamente a gente usava água mineral dentro das máquinas, porque as máquinas elas têm uma geladeira, são muitos rolos, né, as impressoras principalmente. E a água mineral era a única água que atendia bem, certo? Mas mesmo assim, ainda gerava alguns problemas de oxidação e algumas coisas. Essa água da condensação dos aparelhos de ar-condicionado é uma água tão pura e tão boa que as nossas máquinas hoje têm uma vida útil de rolaria muito maior. Então, assim, tem essa questão de juntar água, tem a questão de você reciclar todas as matrizes que são chapas de alumínio, tem a questão do descarte correto do reparte de papel, do que sobra de papel. Enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. O papel é o que mais chama a atenção, por isso que eu me ative a ele. Mas vá visitar nosso Sobral que você vai ver muita coisa bacana acontecendo lá. Nós vamos visitar e vamos levar a comunidade, viu? Fica aí o convite aí pra gente, já tô aqui, prazer. Viu? Combinando aqui essa visita lá pra vocês irem conhecer. Cara, muito legal. Eu acho que é muito da responsabilidade mesmo, né? Eu acho que a responsabilidade é de todo mundo, né? Dessa questão de consumo de papel, né? Assim, quando a gente tem essa visão de que a gente pode usar, mas sem abusar, sem excesso, sem... Né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. Não é só o papel, não. Só tudo. A água que você vai beber é tudo. Exato. E os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork, tamo junto, muito obrigado. E vamos voltar pro nosso conteúdo. Cara, vamos falar do nosso meio agora, né?
A gente já falou um pouco, né, no início sobre o movimento, sobre o conteúdo, que eu acho fantástico, sobre o apoio que você dá, né, de visibilidade para os profissionais do mercado, mas queria que você contasse assim, como é que surgiu a ideia, né, de criar o Nosso Meio, né, qual era o principal objetivo, né, assim, e também o que é que vem por aí, né? Eu acho que eu acabei contando um pouquinho da ideia quando eu falei que no tempo da Sobral a gente já fazia algumas entregas dessas. E a ideia, de forma muito, muito simples, ela foi de querer aumentar e extrapolar as barreiras, os muros da Sobral, certo? Uhum. Foi por isso que eu peguei o movimento que eu já fazia internamente junto ao mercado e resolvi abrir um CNPJ à parte e realmente foi desse desejo de querer melhorar o meio que a gente está inserido, certo? E sim, nosso meio tem um calendário muito, muito abusado, eu digo, certo? Muito, muito atrevido. E é uma empresa pequena, uma empresa que ainda não tem um faturamento tão alto, é uma empresa que vai se reinventando e vai tirando leite de pedra, certo? Mas eu acredito muito no nosso meio, principalmente por 3 características que a gente tem lá, certo, Tyson? O nosso meio tem uma flexibilidade muito grande para tudo que vai fazer, e aí leia-se nessa flexibilidade uma adaptação, uma agilidade muito grande, essa é a primeira característica. A gente tem profissionais excelentes, grandes profissionais trabalhando lá dentro, certo? E tudo que a gente faz, a gente coloca o coração e a alma, certo? Então, essas três características que o nosso meio tem, eu acho que é o que faz o nosso meio dar certo, é o que faz o nosso meio conseguir entregar e superar todos os desafios que ele vem superando e vai continuar ajudando a superar os que vêm pela frente. A gente tem muita coisa boa acontecendo, tem um espaço físico próprio que já está em construção, que vai ficar pronto nos próximos 2, 3 meses, se Deus quiser, certo? Tem uma série de coisas que a gente pode depois marcar um momento para falar só sobre isso, mas é muita coisa, certo? E muita coisa com sentido. Sim. E que vai ao encontro desse objetivo principal e único de melhorar o meio que a gente está inserido através de conteúdo especializado e de relacionamentos relevantes. É o que a gente faz e é o que a gente pretende continuar fazendo por bastante tempo. Eu acho sensacional, assim, eu vejo que tem uma equipe muito, muito dedicada, né, de fato, assim, buscar informação, criar conteúdo e os conteúdos mais diversificados possível, assim, né, eu vejo lá notícias de âmbito nacional, então a preocupação realmente de trazer essa informação. O nosso meio começou falando só sobre marketing, lá no começo, hoje fala sobre negócio como um todo. Sim. Certo? A gente tem uma comunidade de RH, de gente que cuida de gente, muito forte, atrelada ao nosso meio. A gente tem uma embaixadora tão forte quanto para isso, a Andréa Nogueira, lá da M. Dias Branco, é uma grande amiga, uma grande embaixadora do nosso meio junto aos profissionais de RH. Certo? A gente fala com o ambiente de negócios, o ecossistema de negócios como um todo. Certo? Por isso que você vê essa diversidade, mas tudo ligado aos negócios, né? E de forma nacional, porque recentemente a gente abriu Brasília, né, desde fevereiro. Estou indo para Brasília amanhã. A gente tem um outro evento em Brasília dia 3 de junho, certo? Eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio, mas dia 3 de junho é na próxima terça-feira. E a gente tem um evento lá com a VP Global de Marketing e Comunicação Corporativa da Braskem, que é uma empresa gigante. É um evento para 100 pessoas, é o segundo evento que o nosso meio faz em Brasília, para 100 dos principais profissionais do mercado do Distrito Federal. E o Distrito Federal nos recebeu de braços muito abertos e a gente tem gostado muito do trabalho que a gente tem feito lá. E hoje o nosso meio rompeu as barreiras do Nordeste, presencialmente falando, porque a gente chegou a Brasília desde fevereiro e hoje a gente pode dizer que a gente conversa com o mercado nacional inteiro. Quando você vai para a publicidade, a grande indústria da publicidade está em Brasília. Sim. Certo? As agências de Brasília são gigantescas, muito grandes e merecidamente gigantescas pelo trabalho que é tão gigante quanto que elas fazem e entregam para o nosso país, para o nosso mercado como um todo. Então, é um mercado que a gente tem gostado. São Paulo é um mercado que está muito próximo da gente porque tem um olhar muito especial pelo Nordeste, certo? O Nordeste é a mola propulsora do Brasil para os próximos anos, eu não tenho dúvida disso, principalmente quando você vai falar, e aí é um outro assunto longo também, mas quando você vai falar de matriz energética, né, eu realmente acredito que o Nordeste é a mola propulsora do nosso país.
E a gente tem aqui, eu falei de M. Dias Branco, mas enfim, tem tantas outras indústrias gigantes que a gente tem, que são nordestinas. Então, o coração do mercado brasileiro é São Paulo, mas se ele não estiver perto do Nordeste, ele não consegue pulsar como deveria pulsar. Sim. Certo? Então, a gente está perto do mercado de São Paulo por isso, porque eles têm um olhar muito especial para o Nordeste. Quando a gente vai fazer um evento em São Paulo, que a gente já fez alguns, é para levar o Nordeste para São Paulo e falar sobre o Nordeste para São Paulo, né? Não é para falar sobre São Paulo para São Paulo. Então, é isso que a gente tem pela frente aí. Tem um desafio enorme de continuar a consolidação do nosso meio no Nordeste, a consolidação do nosso meio em Brasília, certo? E continuar conseguindo conversar com o Brasil como um todo, que é o que a gente faz de melhor. Legal, muito bom. Muito bom, muito bom. Cara, bate-papo, como é que estamos de tempo aí, produção? Tá bem com 2 horas que a gente fala aqui, bicho. Né? Show. Não sei se a turma vai ter paciência de ouvir a gente 40 minutos. Vai sim, ó, passa rápido. Um bate-papo bom desse aqui passa rápido demais. A sua marca também pode fazer parte desse projeto, então se você quer apoiar o Baião de Marketing, dar visibilidade para sua marca, entre em contato com a gente. Cara, para finalizar, eu tô sempre pedindo aos meus convidados que indiquem profissionais do mercado local que seja interessante vir, né, aqui no podcast, que aí eu vou fazer o convite, né, e que possa trazer um conteúdo interessante, bacana, como eu falei, né, para o mercado, para os profissionais, para quem nos assiste. Tem muitos bons profissionais vou falar do Ceará, né, que você vai chamar de Fortaleza para a turma vir aqui. Tem muita gente boa, certo, Tyson? Vou pegar alguns nomes, mas eu poderia depois lhe mandar uma lista gigantesca para isso aí. Tem um nome que está muito, muito fresco na minha cabeça, que é da Ana Hilda. A Ana Hilda passou 8 anos no mercado de São Paulo, mas é uma cearense, está voltando, o nosso meio comunicou isso agora, antes de ontem, está voltando para o mercado cearense para assumir a parte de marketing e de inovação da Zenir, certo? Zenir Imóveis. E Ana vem com um desafio gigante. O tempo dela vai estar restrito, mas eu acho que é um nome que você pode chamar. Eu falei aqui de estética automotiva, tem a turma da Vonix, que é uma turma que tem um trabalho muito bonito também. Paulo e Milena, um casal, certo? Da Lila, que fica no marketing, Priscila também, certo? Tem muita gente. Minha cabeça trabalha com gente e o meu dia a dia é conversar com gente. Então, se eu não parar, eu vou te dizer aqui uma lista enorme de nomes, mas tem muita gente boa no nosso mercado, desde executivos até gente dedicada à consultoria e a conteúdo. Você tem Bosco Couto, que é um cara que é das melhores cabeças de marketing que a gente tem no nosso mercado. Se você quiser ir para a universidade, estava lá conosco no evento tô perdido, ontem ou antes de ontem? Antes de ontem, certo? Professora Cláudia Burrambra, das melhores cabeças que a gente tem, se não for a melhor, dentro da Universidade do Ceará, quando o assunto é marketing e comunicação. Então tem muita gente boa, cara. Aí você precisa arrumar tempo para gravar, porque é muita gente. Vou ter que fazer uma temporada maior, viu, produção? Vai chamar esse povo todinho. Cara, mas muito bom. Mas isso é muito bom também ver que a gente tem esse mercado tão amplo, né? E tanto corporativo como... Por isso que eu sou otimista, irmão. Tem muita gente boa no nosso mercado. Muita gente boa fazendo muita coisa boa. Mas isso que eu ia dizer, tanto corporativo como também acadêmico, né? A gente tem grandes nomes aí. A gente tem uma universidade muito forte, né? Reconhecida nacionalmente também. Então, é natural também que os mestres, né, que estão lá, os professores que estão lá... Mérito deles, né? Mérito deles, com certeza. Cara, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo super legal. E eu só tenho mesmo a agradecer a sua disponibilidade e a mensagem que você trouxe. Nada, e o bate-papo... sempre que eu posso ouvir, meu amigo. Obrigado, eu fico extremamente honrado. Já passou muita gente boa por essa sua mesa. Eu estar aqui no mesmo ambiente que essa turma teve me deixa muito feliz e honrado. Você faz parte desse ambiente. Obrigado. Você é uma grande referência também no mercado e por isso que eu achei muito importante também trazer você para compartilhar a sua experiência, seu conhecimento. Obrigado. E é isso. E é isso, estamos encerrando mais um episódio. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores, HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast e Cowork. Tamo junto, até a próxima. Valeu!